entrevista que a nossa intérprete de Libras, Cláudia Jacó, fez com Solange Rocha e Rejane Silvéria da Silva sobre a importância do Congresso Internacional do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que começa hoje. Cada vez mais a produção científica sobre a língua de sinais se intensifica com a ampliação de pesquisas, elaboração de glossários e dicionários em diversos países. E para debater mais sobre esse assunto, o 12º Congresso Internacional do Instituto Nacional de Educação de Surdos vai tratar da educação de surdos em países de língua portuguesa. Aqui no estúdio, vamos falar com Solange Rocha, diretora do Instituto, e a professora de Libras, Rejane Silvéria. Bom dia, Solange. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Rejane. Bom dia. Solange, quando começa o seminário e qual é o principal objetivo? O Congresso do INES começa hoje no Rio de Janeiro, em Copacabana. O principal objetivo é discutir e conhecer sobre a educação de surdos em países de língua portuguesa. Porque existem grupos de profissionais que estudam e pesquisam, mas cada um em seu país de origem, e esta é uma oportunidade para que estes conhecimentos sejam compartilhados. O primeiro objetivo, então, é conhecer, ter acesso a estes saberes diferentes para que, então, possamos construir em conjunto políticas para a educação de surdos. O que se pretende e qual a importância deste seminário? Em primeiro lugar, conhecer o trabalho realizado em cada um desses países participantes do Congresso e também firmar parcerias. Cada país já tem organizado os seus dicionários de língua de sinais. Podemos pensar academicamente como pensar a organização de um dicionário. Precisamos conhecer também como cada país elabora seu material didático do ensino para surdos, entre tantas outras coisas. E você, Rejane, enquanto professora de Libras do Instituto, qual a importância deste seminário? Bom, enquanto responsável pelo núcleo que elabora o curso de Libras no INES, conheço de perto o contexto brasileiro no ensino da língua de sinais. Vai ser fundamental conhecer as experiências linguísticas dos países convidados. O seminário vai tratar da educação de surdos em países de língua portuguesa. Qual a contribuição educacional que esses países podem dar para os surdos do Brasil? Eu pergunto porque eu sei que as línguas de sinais, elas não são universais. A contribuição está na realidade, por exemplo, de alguns países africanos que possuem muitas línguas e dialetos em seu território. Então, como organizar dicionários? Isso requer um intenso trabalho político-acadêmico. Aqui no Brasil, podemos citar a presença de sinais diferentes em alguns locais. Então, é importante que haja um debate linguístico sobre o assunto. Qual a avaliação que você faz da educação de surdos aqui no Brasil? Precisa ainda melhorar em muitos aspectos. Em primeiro lugar, precisamos respeitar a luta dos surdos por uma educação bilíngue. Algumas pessoas não apoiam ainda o movimento, por entenderem que ele estimula a segregação e não é esse o intuito do movimento. Existe a busca de um ensino especial como garantido ao indígena no Brasil e comunidades rurais. Por que não uma escola bilíngue? Esta, sim, inclui o surdo na sociedade a partir do respeito à sua especificidade linguística. E para você, Rejane, qual é a sua avaliação? A educação de surdos necessita de professores que lecionem em Libras, para que a criança surda possa ter o desenvolvimento esperado para a idade, equiparado ao desenvolvimento de uma criança ouvinte. E você percebe alguma evolução?
muita coisa tem mudado. Uma grande conquista foi a Lei de Libras. Com isso, cresceu os cursos de Libras e cada vez mais professores aprendem a língua de sinais. Ainda existem outros patamares a serem conquistados, mas faz parte do processo. É por isso que lutamos, acreditamos no futuro melhor. Faço parte de um grupo de professores surdos que existe hoje no Brasil. São formados em letras Libras e estamos aqui para compor a educação de surdos do país. Qual o maior desafio? Apesar do INES ter completado 156 anos aqui no Rio de Janeiro e ser referência de educação de surdos no Brasil, ainda existem pessoas que não conhecem o INES e nem a educação de surdos. Lugares estes onde o surdo ainda é deixado dentro de casa, discriminado ao extremo. A nossa luta constante é pela difusão da informação para que todo brasileiro saiba que o surdo pode estudar, que os surdos precisam aprender a Libras para melhorar a sua vida, não só profissional e escolar, mas também a sua vida afetiva. Famílias são marcadas pela falta de comunicação com seus parentes surdos dentro de casa. Uma convivência que guarda um distanciamento tão duro que traumatiza, que exclui o surdo de seus familiares, onde todos falam na língua oral, e o surdo fica sem compreender o que é dito. Ele parece um estrangeiro dentro do próprio ambiente familiar. É preciso mudar essa realidade. Você acredita que esse distanciamento prejudica o surdo no processo educacional? Realmente, esse distanciamento ainda acontece em algumas regiões mais distantes. E acontece justamente pela falta de conhecimento da Libras. Pais que não sabem falar com seus filhos surdos. Falta informação. O importante é o encaminhamento destas famílias para programas de ensino de Libras. O que ainda falta é um apoio para estas famílias. Algumas famílias também não aceitam a língua de sinais e preferem outra forma de se comunicar. Precisam de um apoio e a escola tem muito a oferecer. Então, o domínio da língua de sinais por parte da família é fundamental para o êxito escolar? Acredito em um trabalho somado, família e escola. Esse é o segredo do sucesso na educação e, por que não, na educação da criança surda. Solange e Rejane, estamos chegando no final da nossa entrevista. Vocês podem aproveitar e deixar uma mensagem para os surdos e ouvintes que estão engajados na luta educacional das pessoas surdas. Eu acho que aonde quer que o surdo esteja, não deve se isolar. Deve procurar no seu bairro, na sua cidade, algum grupo de profissionais e a comunidade de surdos para juntos lutarem por melhorias da educação e conquista de outros direitos. Porque o decreto 5626 assegura muitas questões que os surdos precisam requerer e reivindicar, porque se não for desse jeito, nada vai ficar melhor. Aproveita também, Rejane, e deixa uma mensagem. Eu acredito numa educação de surdos baseada num trabalho conjunto entre professores surdos e ouvintes. Torço para que alcancemos novos patamares na educação aqui no Brasil. Solange, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Eu é que agradeço e parabenizo o trabalho do Visual. É de extrema importância. Rejane, eu também agradeço a sua participação. Eu também agradeço a oportunidade de poder divulgar nosso trabalho. E o Visual de hoje está terminando, Jonatas. Mas a gente volta amanhã, hein? É isso, Davi, às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Bom dia. Tchau para você. Legal, né?